Estamos de volta com o nosso CJC+, e hoje falando de um assunto muito bom aqui, que é a rinoplastia, né? Muita gente tem curiosidade, muitas pessoas têm vontade de fazer, mas ficam com aquele medo, com aquele receio. E a gente está aqui hoje falando justamente sobre esse assunto, que eu tenho certeza que a gente vai descobrir junto com você aí de casa o que é verdade, né? E quais são as mentiras aí que assolam nos nossos ouvidos, né, Ju? É verdade, vamos continuar com essa conversa que está muito esclarecedora sobre um assunto muito importante que muitas vezes você de casa até já ouviu falar, mas não tem muita informação. Talvez aí você tem um filho que está precisando fazer, né, um procedimento parecido com esse. Onde que eu procuro? Né, de que forma eu posso chegar aí até essa cirurgia, de que forma ela é feita e como ela é feita. E para nos ajudar, a gente está recebendo um cirurgião plástico do Hospital Universitário Gafreguili. Ele está aqui juntamente com a gente, é o Rafael Costa. Ele está nos ajudando aqui neste assunto. E nesse bloco, a gente vai fazer aqui a gente vai perguntar sobre uns mitos e verdades sobre esse procedimento. Tem muita gente que ouve, né? Ah, mas fulano de tal falou que uma pessoa que fez e aconteceu isso. Sabe aqueles mitos que a gente não sabe se é mito ou se é verdade? Mas agora o doutor vai tirar pra gente essas dúvidas, né? E o primeiro que diz assim, a plástica de nariz, ela é uma cirurgia meramente estética. Então não é só, como a gente já até citou, né? Não é só para quem quer ficar com o nariz fininho, levantadinho, bonitinho também não, né, doutor? Sim, é verdade. Como nós falamos anteriormente, a cirurgia plástica do nariz, ela pode visar a remodelagem desse nariz, cuidando então da parte estética. Também pode ter um cunho reparador em pessoas que têm necessidades por deformidades, acidentes. E também a parte funcional do nariz, que tem a ver com a dinâmica respiratória. Ela pode ser unicamente, não digo meramente, mas unicamente estética, ou ter também esses outros dois viés, o de melhorar a respiração ou até de uma reparação nas pessoas que têm essa necessidade. Como ela é para estética e também para reparação, então ela não tem, vamos supor, uma idade mínima não, né? Vamos supor, se alguém nasce, e precisa dessa cirurgia. Na cirurgia plástica estética, em geral, a gente recomenda a partir dos 16 anos, onde já se tem um crescimento corporal e uma maturidade também desse adolescente para compreender a dinâmica do pós-operatório. Então, normalmente, na estética, a partir de 16 anos, e na parte reparadora, se for um acidente, uma deformidade congênita, às vezes se operam crianças bem novas. Então, varia muito essa faixa etária. Tá? O próximo ponto aqui é o seguinte, a plástica de nariz é uma cirurgia de risco. Verdade ou é mito, doutor? Toda cirurgia apresenta um determinado risco. Então, é muito importante, primeiro, também a gente voltar àquilo que falou anteriormente, se ter todo esse cuidado com a saúde do paciente de maneira geral, se ele está com uma condição clínica boa, para isso é feito todo um estudo pré-operatório. Outro ponto é se fazer a cirurgia em hospitais que tenham estrutura para dar um suporte a esse paciente, caso alguma intercorrência aconteça. Então, você trabalhando bem essa parte do preparo do paciente no pré-operatório, fazer essa cirurgia num local, num hospital que tem uma estrutura, com um médico referenciado, se minimiza muito o risco. Claro que algum risco existe, mas, felizmente, na enorme maioria dos casos, a cirurgia é bem sucedida. O próximo diz aqui, ó, a plástica de nariz pode causar problemas respiratórios, né? A pessoa que quer ficar bonitona e agora respira com dificuldade só de um lado. Pode acontecer sim, tá? Realmente existem algumas questões técnicas e algumas questões com a própria cicatrização e evolução do paciente. Não é comum, tá? É até incomum, mas realmente pode acontecer. O próximo ponto é o seguinte, a recuperação da plástica do nariz é muito complexa. Não é tão complexa. Em geral, como eu falei, no pós-operatório se tem um inchaço, aquele edema, e as equimoses, que são as manchinhas roxas, em geral ao redor dos olhos, e um pouquinho daquela sensação de obstrução do nariz, até pelo edema, que é um inchaço natural dessa região. Então, em geral, não é uma cirurgia dolorosa no pós-operatório, é muito mais um incômodo por essa sensação do inchaço no rosto, mas que em torno de 21 a 30 dias já melhora significativamente e o paciente já retorna às suas atividades sociais. Como eu falei antes, a atividade física aí sim tem um pouquinho mais de restrição,
dependendo da intensidade da atividade. Então, não é um pós-operatório complexo, não. Depende muito também do paciente seguir corretamente as orientações do médico. Então, tudo isso impacta no pós-operatório. Normalmente, seguindo as orientações e com um pouquinho de paciência, não é um pós-operatório complexo. O doutor mandou ficar quietinho em casa, tá lá a mulher lavando a casa, tá lavando a louça, tá varrendo, tem que tomar cuidado. O próximo, olha só, diz assim, ó, só de olhar é possível identificar quem fez a plástica de nariz. Dá para perceber? Se você conheceu a pessoa antes e depois, em alguns casos se percebe sim. O nariz ele ocupa uma posição muito central no nosso rosto, então, e é um órgão nosso muito delicado. Então, as alterações que se faz na cirurgia podem ser perceptíveis. Agora, se não se conhecia a pessoa antes, mas também foi feita uma cirurgia muito agressiva, como eu falei, que descaracteriza essa pessoa, muitas vezes causa estranheza ao olhar de se perceber que aquele biotipo, aquele tipo racial, aquele tipo físico, não combina muito com aquele nariz. Então, em alguns casos, as pessoas realmente são descaracterizadas e aí se percebe aquele nariz operado mesmo. Né? O próximo a ponta do nariz perde a sensibilidade após o procedimento. No início pode perder um pouco da sensibilidade pelo próprio inchaço, pelo edema da região. Mas com o passar do tempo esse edema vai regredindo e a sensibilidade vai voltando. Então, na enorme maioria das vezes, é transitório, principalmente naqueles 21 a 30 primeiros dias. Depois a sensibilidade vai voltando gradualmente à medida que esse edema vai regredindo. Então, geralmente, depois que esse edema regride, depois que o nariz, os inchaços eles somem, o resultado da plástica do nariz ela pode já ser percebida, né? Sim, em geral a gente considera como um resultado definitivo da rinoplastia após 1 ano do procedimento, onde todo aquele edema regrediu e você já tem uma acomodação de todas as estruturas que foram trabalhadas no nariz. Mas com 1 mês você já tem um pouco menos de edema, com 3 meses já começa a aparecer melhor, com 6 meses um pouquinho mais. Então é um processo que vai gradativamente ao longo do ano. Mas após 1 mês você já tem uma pequena ideia. A partir de 3 meses a gente já consegue ver mais ou menos como já ficou, a pessoa já consegue se sentir satisfeita e exibir o seu novo visual. Perfeito. E agora a gente tem um VT aqui falando um pouquinho sobre... Oi? O Brasil lidera o ranking. Sobre o Brasil que lidera o ranking mundial das cirurgias, né? Eu comentei aqui um pouco. A gente tem uma matéria agora falando sobre isso. Roda aí. Mariselma aproveitou para fazer lipoaspiração e implante mamário ao mesmo tempo e, apesar das dores no pós-operatório, ficou contente com o resultado. É prazeroso você pôr uma roupa e se sentir bem. Levanta a autoestima com certeza. Vontade de fazer um monte, né? O problema é que não dá pra você ficar fazendo todo ano uma cirurgia, né? Mariselma faz parte de uma estatística que aumenta a cada dia no Brasil. No total, 1.490.000 operações foram realizadas só em 2013. É a primeira vez que o país supera os Estados Unidos em cirurgias plásticas. São Paulo é o estado onde mais se realiza cirurgias plásticas no país. São cerca de 50.000 procedimentos por mês. É o que aponta o levantamento regional realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Segundo a pesquisa, a lipoaspiração e a cirurgia de mama continuam a ser os tipos mais procurados. Na verdade, lipo e prótese, lipo e cirurgia de implante mamário sempre foram muito realizados. O que causou bastante surpresa foi o aumento das cirurgias de implante de glúteo, que foi, aliás, talvez não seja nem surpresa, foi uma cirurgia que tecnicamente evoluiu muito nos últimos 15 anos. Para o especialista, a tendência é de próteses cada vez maiores. E ele ainda atribui o aumento da procura ao crescimento da renda no país, mas deixa um alerta para os cuidados que a paciente deve ter antes da decisão pela intervenção estética. Se cercando de todos os cuidados, medicina nada é nunca e nada é sempre. Mas se você tiver todos os cuidados, você vai ter uma imensa probabilidade de correr tudo bem. Jéssica não pensou muito para encarar a primeira cirurgia. E pela cara dá mesmo para dizer que a mudança foi para lá de satisfatória. Eu era reta igual um menininho, né? Aí não teve jeito, eu tive que colocar mesmo. Com 20 anos, eu criei coragem e coloquei.
A galera tá correndo aí para as cirurgias, para os procedimentos estéticos, até porque isso melhora de uma forma muito grande a autoestima da pessoa. Com certeza. Agora, uma dúvida também, doutor. A rinoplastia, ela é aconselhável fazer com outra cirurgia também? Um exemplo, eu quero fazer rinoplastia e eu quero corrigir o meu silicone, né? Porque eu tive filho, então deu uma caída, eu quero corrigir, fazer a correção novamente. Pode? Pode, desde que se respeitem alguns critérios, por exemplo, em relação ao tempo estimado de cirurgia. Então, você tem que realmente pensar se essa rinoplastia vai ser associada a algum procedimento de grande porte ou de médio porte. Então, a gente tem um risco global pelo tempo de cirurgia, pela exposição do paciente, aí sim, aquele tempo de anestesia, expectativa de mais ou menos sangramento. Então, tudo isso tem que ser pesado para que se tenha uma cirurgia segura. Idealmente, não se deve ultrapassar 5 horas de cirurgia como um tempo global. Então, se essa rinoplastia, você tem uma expectativa de 2 horas de procedimento ou 1h30, você soma um outro procedimento de mais 2 horas de expectativa, você tem tudo para ainda estar dentro de uma margem de segurança, de um padrão de segurança bom. Então, a rinoplastia pode sim ser associada a cirurgias corporais e faciais também. Você pode fazer rinoplastia e um lifting facial, você pode fazer rinoplastia e um trabalho na mama. Agora, idealmente, ela deve ser dentro de um tempo global e uma expectativa do porte das cirurgias serem realizadas. E geralmente, quem que procura mais esse... Tem um gênero que mais procura? As mulheres procuram mais esse tipo de procedimento, ou os homens, né, procuram mais? Tem essa... De maneira geral, a cirurgia plástica tradicionalmente é mais procurada pelas mulheres. Mas a gente percebe uma mudança gradativa também do aumento do número de homens que procuram os procedimentos estéticos e as cirurgias plásticas. Então é interessante, a gente percebe que ainda a maioria dos pacientes é do sexo feminino, mas também o número de homens vem crescendo gradativamente. Os homens realmente têm buscado mais esse cuidado com a beleza ou melhora da autoestima. Enfim, tem se notado um crescimento, mas a maior parte do público ainda é o feminino. Rapaziada, tá querendo ficar dos três, né? E, doutor, essa cirurgia, dependendo do caso, da situação, o SUS, ele dá esse tipo de cirurgia, dependendo do que a pessoa tem? O SUS, basicamente, ele trata da cirurgia reparadora. Então, se você tem uma alteração da função do nariz, da respiração, por exemplo, isso impacta na vida da pessoa, é uma alteração funcional. Então, o SUS te dá a base para fazer isso. Naquela parte também que eu falei no tratamento das pessoas que sofrem acidentes ou têm deformidades congênitas. Então, o SUS ele dá essa assistência para as pessoas que têm alterações funcionais do nariz e alterações devido a acidentes, algum tipo de tumor ou, enfim, deformidades congênitas, algo de um caráter mais reparador. O SUS ele dá assistência para a parte reparadora da rinoplastia. Agora, doutor, existe aquele tipo de cirurgia também, que eu até falei de uma colega minha, que a pessoa tem um osso aqui muito elevado, muito grande. Esse tipo de cirurgia é mais complicada do que a normal? Como é que funciona? Bom, no nariz a gente tem basicamente 3 estruturas a serem tratadas. Nós temos a pele, que reveste o nosso nariz, e internamente temos a parte óssea, de osso mesmo, e a cartilaginosa, que são as cartilagens que compõem essa estrutura. Então, muitas vezes tem pessoas que têm falta de algum elemento ou excesso de outro. Então, se a pessoa realmente tem um excesso da parte óssea, algumas táticas cirúrgicas podem ser utilizadas. Alguma raspagem, como se fala, teve que quebrar o nariz, você faz algumas, a gente chama tecnicamente de osteotomia, mas é como se fosse uma fratura do nariz, mas uma fratura não por um acidente, uma fratura cirurgicamente feita e controlada. Tem uma marretinha também, mas é bom não mostrar, senão assusta. Pelo amor de Deus. Espera a anestesia fazer efeito, né? Depois, isso que é importante ter anestesista, mais uma das coisas importantes também, para a segurança do paciente e conforto dele. Mas a gente tem diversas táticas para tratar as estruturas. Quem tem o osso muito alto, esse osso pode ser rebaixado, as cartilagens estão em excesso tratadas, e se tem falta em algum lugar, você pode trabalhar. Então, aí a gente já entra mais na nuance da cirurgia em si, de poder adequar o nariz, e a pele ela dá o revestimento a toda essa estrutura que a gente tem.
Show de bola. Doutor Rafael, a gente quer agradecer muito a sua presença. Obrigado por nos ajudar nesse assunto tão complexo, mas que aqui nas palavras do senhor ficou muito mais simples. Vou pedir para você deixar aí seus contatos, rede social. Se a galera quiser tirar aí alguma dúvida com o senhor, tá só olhar para aquela câmera ali e deixar para a gente. Tem o telefone 2557-3927, DDD 21. O site www.rafaelgarridocosta.com.br. Um prazer estar com vocês aqui e ajudar a esclarecer um pouquinho dessa mística da cirurgia do nariz. Obrigado, doutor. O prazer foi todo nosso. E no próximo bloco, Carlos Ribeiro, teremos uma psicóloga aqui que vai nos ajudar nas questões emocionais, psicológicas, da pessoa que talvez quer fazer muitas coisas, mas talvez ela nem precisa, ou das pessoas que ela se olha no espelho, ela tá legal e ela não consegue se enxergar. Uma cirurgia atrás da outra. O que acontece com uma pessoa quando ela pensa dessa forma? A gente vai começar daqui a pouquinho no próximo bloco com a nossa psicóloga. Então faz o seguinte, não saia daí, porque daqui a pouco eu e Carlos Ribeiro estamos de volta.